Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 5, versos 3 a 14. João Renato, você fica atento, porque se o contraste da cor da letra e o fundo não ficar legal, você pode mudar aí ao seu gosto, tá? Porque, às vezes na tela é uma coisa e na projeção é outra, né? Mas Efésios 5, 3 a 14. Queridão, queridona, a Bíblia é um livro prático. O cristianismo é prático. A gente que às vezes tem uma mania de espiritualizar tudo, no pior sentido da expressão espiritualizar. A gente corre o risco, muitas vezes, de entender o cristianismo ou como sendo uma religião puramente intelectual ou somente do coração, passional. Há o elemento intelectual, há o elemento passional, emocional, mas os puritanos costumavam chamar isso de há um elemento experiencial, experimental, no sentido de que a gente precisa experimentar os valores da nossa fé. E uma das formas da gente experimentar a nossa fé é justamente vivendo de acordo com o padrão. Então eu peguei como tema da mensagem uma expressão do texto: como convém a santos. Há um padrão que nos convém como santos. E também quero lhes falar que há uma prática de quem de fato está na luz do Evangelho. Porque se não houver prática, se não houver mudança, de nada vale. De nada vale falarmos que de fato abandonamos o mundo se ainda há o mundo, valores do mundo dentro de nós. É aquela velha história que o pessoal que trabalha com ação social fala, não é? A gente tira a criança da rua, mas não tira a rua da criança. Muitas vezes na realidade da fé também é a mesma coisa. Fica meio confuso para muita gente o que de fato a pessoa é agora sendo nova criatura, porque você é aquilo que você faz. Eu estava hoje estudando e me lembrei da fala que foi dita a Pedro, né? A tua fala te denuncia. Pedro negando a Jesus: você é um deles? Não. Você é um deles? Não, mas só que ele tinha um sotaque galileu. E aí alguém disse: não, o teu sotaque está te denunciando, não é? A tua fala te denuncia. E isso também pode ser refletido em cima de, olha, muitas vezes nós professamos algo com os nossos lábios, mas vivemos o contrário com a nossa vida. Por isso que nessa porção Paulo insiste nessa perspectiva da prática, da nova prática, de novos valores, de novos padrões de comportamentos. Então vamos ao texto. Efésios 5, 3 a 14. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem.
Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor, e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Ore mais uma vez ao Senhor e diga a Deus: me mantenha concentrado nesta palavra. Capture, Deus, a nossa atenção completa, no nome de Jesus. Amém e amém. Amados, John Stott vai falar do seu comentário de que há um conceito no livro de Efésios que a gente pode chamar de um conceito alto a respeito da igreja. Ele chama de visão alta da igreja. A igreja, na perspectiva bíblica paulina, é uma nova criação, é uma nova comunidade, é um novo povo. E isso é particularmente importante para todos nós que somos chamados de cristãos evangélicos. Não há espaço na nossa tradição de fé para um individualismo áspero, mas são muitos os do nosso meio que, infelizmente, são vistos como pessoas que pouco se importam com a igreja. Eu disse há algum tempo atrás aqui, fazendo os avisos, de que há pessoas que colocam a igreja apenas como mais um item de sua agenda. A igreja não é um item da nossa agenda, a igreja é a nossa vida. Nós somos isso daqui. Nós somos a igreja. Ninguém vem à igreja, nós somos a igreja. Outros comentaristas vão dizer o seguinte, no Novo Testamento também: a igreja é um povo que vive um novo mundo com uma nova identidade e um novo relacionamento com Deus. Por isso que Paulo, nesta carta, vai falar de que nós temos que viver cada vez mais essa nova vida do reino. Temos de nos despir do velho homem como se fosse uma roupa suja, Efésios 4, 22 a 24, e nos vestir de uma nova roupa, novos valores. Em outras palavras, as pessoas da igreja precisam se despedir, abandonar o modo de vida da era presente e adotar um novo estilo de vida naquilo que os teólogos e nós podemos chamar de era vindoura. Uma nova vida que acompanha um novo chamado a um novo tipo de obediência. Uma obediência à lei de Deus em todas as esferas da vida. Uma obediência arraigada no amor. Por isso que eu preguei 2 mensagens passadas com essa temática. Crentes de verdade amam. Paulo prossegue então falando de padrão e de prática. Dando um clique aí, João Renato. A grande ideia desta passagem é que os santos em Cristo Jesus são salvos. Acho que vai ter que colocar a letra branca e tudo. Pela graça de Deus e vivem fora do padrão do mundo. Salvos pela graça e, de certo modo, se você se sente assim, que bom. Inadequados para esse mundo. Nós somos fora do padrão. Nós somos fora do sistema deste mundo. Não é? O Jonas Madureira costuma brincar dizendo o seguinte: não é pensar fora da caixinha, porque
Ninguém pensa fora da caixinha. É mudar de caixa. É mudar de mente. É mudar de vida. É mudar de padrão. É isso. Qual é o padrão? E aí Paulo diz, olha, que a imoralidade sexual, versículo 3, toda impureza ou avareza, não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém, pelo contrário, digam palavras de ação de graças. E depois de falar de conceito, Paulo fala de maneira mais pessoal. Fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura, avarenta, porque a avareza e a idolatria tem herança no reino de Cristo e de Deus. E não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Tem coisas que não combinam com a nova vida. Tem coisas que não são de acordo com a fé que nós professamos. E Paulo vai citar aqui, por exemplo, pornografia. Não dá para entender, não dá para aceitar. Impureza sexual, de qualquer nível. Não dá. Paixão deslumbrada pelo dinheiro. Não dá. Não dá nem para mencionar isso entre nós. Não combina com a nossa santidade. Quer ver? Só trocando as palavras para mais acessíveis. Baixaria. Não dá. Conversa indecente. Muito menos. Piadas de mau gosto. Não. O que combina com integridade é coração grato. Quem escolhe se prostituir, andar na farra, adorar o dinheiro, está escolhendo ficar fora do reino de Deus. E ficar fora do próprio Deus. Guilherme Kerr Neto, na sua tradução Bíblia do Poeta, diz: não se deixe levar por conversa fiada. Todas essas coisas têm como consequência a reação de Deus contra quem escolhe a desobediência. A gente não pode fazer parte disso. João Renato, aí vem o padrão nosso, dando um clique, o padrão nosso é outro. Paulo vai dizer aos Colossenses o seguinte, capítulo 3, versículos 5 e 6. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é a idolatria. Daqui a pouco eu vou tentar explicar para vocês por que a avareza é igual à idolatria. E Paulo vai dizer tanto aos Efésios quanto aos Colossenses a mesma coisa. Por conta dessas coisas, a ira de Deus está vindo sobre os filhos da desobediência. Tem coisa que não convém para a gente. A expressão aqui no original significa não é apropriado, não é conveniente. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 6,12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Não dá. Não dá para mencionar entre nós práticas impuras, pensamentos impuros, conversas impuras. Não. Até mesmo porque tais práticas, tais convivências, mesmo que você seja um ouvinte passivo, tudo isso entra no coração. Aquilo que você assiste na sua televisão entra na sua mente, encontra lugar no seu coração. O devasso não é apenas aquele que comete devassidão, é aquele que assiste. O impuro não é apenas aquele que comete atos de impureza, mas aquele que pensa
e que fala. Por isso que o texto diz, olha, não convém. Diga para você mesmo, olha, tem coisa que não me convém. Não é nem para ser mencionada. Numa roda de amigos e muitas vezes até mesmo entre aspas de cristãos, tem muitas conversas que são desnecessárias, tolas, gracejos indecentes. Paulo diz, isso não nos convém. Versículo 4, pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Efésios 4, 29, já passou, nós lemos. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Cada palavra nossa precisa transmitir ação de graças, graça, leveza, alegria, saúde. Aos Colossenses, Paulo vai dizer como nós devemos nos portar com os de fora. Colossenses 4, 5 e 6. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora, aproveitem bem o tempo, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, cuidado. Vez por outra, suas palavras precisam ser temperadas um pouquinho mais de sal, um pouquinho mais de graça, um pouquinho mais de Deus. Tem coisas que não convêm. Versículo 5, Paulo diz assim, olha, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza, gente, é idolatria. Paulo está dizendo que você tem que se arrepender. Porque quem procede assim não tem lugar no reino. Não tem lugar. João Calvino vai dizer de que onde há arrependimento e, portanto, reconciliação com Deus, os homens cessam de ser o que foram. Essa fala muito interessante. Onde há arrependimento e, portanto, reconciliação com Deus, os homens cessam de ser o que foram. E por que a avareza é considerada idolatria? A avareza é o desejo de ter mais. Calvino disse que o avarento é estigmatizado, muito mais do que a ambição ou autoconfiança fútil, porque essa é uma enfermidade que é difundida, amplamente difundida e contamina a mente de muitos. E ele vai usar uma expressão no comentário dele, como uma epidemia. Mas não é reconhecida como tal, pelo contrário, é até louvada. Algumas pessoas dizem o seguinte, poxa, que bom que a pessoa quer ter mais, é uma pessoa gananciosa, uma pessoa que não está sempre insatisfeita. Se você for fazer alguns cursos ou assistir alguns vídeos de alguns chamados coaches, eles vão dizer isso, queira o máximo, queira mais. E Paulo está dizendo não, contente-se com o que você tem. Me parece que a lógica cristã é uma contralógica, ou me permita uma expressão, está no contrafluxo de tudo. Porque o mundo fala, queira mais, queira mais, queira mais, não fica satisfeito com nada. E a Bíblia fala, se contente, se contente, se contente. Mas é isso mesmo. No afã de querer sempre mais, eu sei que você é jovem, deve estar pensando, mas pastor, eu tenho uma vida pela frente, eu tenho uma carreira, eu quero mais. Se você está colocando realmente esses planos, você se lembra do que eu disse? Agrada-te do Senhor e Ele fará o que deseja o teu coração. É por aí, vai se apresentando diante de Deus. Mas vai chegar um momento, amados, em que você vai precisar parar e dizer o seguinte, olha, o que eu estou fazendo com aquilo que Deus já me deu? Porque a gente não agradece. Ontem eu estava conversando com uma pessoa muito querida,
de fora de Angra, já foi de nossa igreja, hoje não está mais, mas a gente mantém ainda um vínculo, e eu o ajudei num exercício simples de análise. Ele me pontuou uma questão, e eu falei o seguinte: vamos colocar essa questão numa reta da vida, numa régua da vida, de tudo que você já viveu, desde há muito tempo. Você já parou para pensar que o que você está vivendo hoje, mesmo que seja difícil, você sempre quis viver? A questão é que quando a gente vê a questão em si, a gente se frustra. Mas quando a gente analisa a história da vida, a gente entende: foi-me bom ter sido afligido. Como diz o salmista, no Salmo 119. Foi-me bom ter sido afligido. A avareza é idolatria, amados. Porque a avareza é um outro ídolo, é um outro Deus, é um Deus rival. A avareza faz com que a gente transforme o nosso trabalho num culto rival. Por isso que Paulo diz: olha, não se deixe enganar. Palavras vazias, sonhos tresloucados. Porque a ira de Deus é sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Paulo já havia falado em Efésios ainda 2, 1 e 2 sobre os filhos da desobediência. Aqueles que estão mortos das suas transgressões, pecados, aqueles que andam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Eu não quero chatear você, mas sabe o que significa desobediência? Obstinação, oposição obstinada à vontade de Deus. É gente que está indo na contramão daquilo que Deus quer. Diga misericórdia. Está indo na contramão daquilo que Deus quer. É filho da desobediência. E Paulo diz: olha, não participem daquilo que eles fazem. A ideia aqui de não participar é: não siga os seus métodos. Não siga os seus caminhos. Não siga as suas dicas. Não curta nem compartilhe. Não dá. Não dá para acompanhar esse pessoal. Eu não sei quanto a você, mas às vezes a gente conhece determinadas pessoas, ou vemos na TV, ou temos que conviver, pessoas que nos fazem mal. Conversar com elas, ouvir aquilo que elas têm a dizer, nos dá taquicardia. Porque são pessoas insatisfeitas, são pessoas nervosas, agitadas, nunca está bom. Gente avarenta. Gente que olha... parte o remédio no meio para tomar em 2 vezes. Gente idólatra. Gente que não acredita que quem sustenta é o Senhor. Gente que que está, Ramos, carregando o mundo nas costas. Por isso que Martinho Lutero um dia estava pregando, e ele contou a história dos passarinhos, né? Que um chegou para o outro e falou o seguinte: por que os homens andam tão agitados, né? Corre de um lado, corre do outro. Aí o outro passarinho falou o seguinte: deve ser porque eles não têm um pai que cuida deles como cuida da gente. Olhai para as aves do céu. Não semeiam nem cegam, mas Deus as sustenta. Então trabalhe, queridão, mas cuidado com a avareza. Desejo de ter sempre mais. Eu quero mais, eu quero mais. Contente-se. O segredo do contentamento. E aí, João Renato, tem a prática, o padrão e a prática da vida da luz, de quem está na luz. Porque no passado vocês eram trevas, Paulo diz no versículo 8, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade.
tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Eu amei essa expressão, obras infrutíferas das trevas. Quem anda nas trevas, amados, é infrutífero, é infértil. São obras, mas não produzem nada. Você conhece gente assim, que está sempre dando voltas em si mesmo? Desculpa a expressão rasteira, né? Como um cachorro correndo atrás do seu próprio rabo. Não avança. Obras infrutíferas das trevas. Paulo diz mais, pelo contrário, trata de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. O que Paulo está dizendo aqui, amados? Já que vocês, já foi o tempo em que vocês viviam na escuridão, hoje vocês são luz do Senhor. Andem como filhos e filhas, então, da luz. Reflita a bondade, a integridade, a verdade. Experimentem aquilo que agrada a Deus. Abram mão de todo relacionamento disfuncional, daquilo que se faz escondido para ninguém ver. Rejeitem toda a escuridão. Tem gente que gosta de contar vantagem do que faz em segredo. Isso é vergonhoso. Diante da luz, tudo é revelado. Quem está dormindo, acorde. Quem está deitado no meio dos mortos, se levante. Porque Cristo vai encher sua vida de luz. Olhe para mim aqui, olha os contrastes que Paulo trabalha. No passado vocês eram assim, trevas, mas agora vocês são da luz. Antes vocês eram filhos da desobediência, agora vocês são filhos da luz. Deus é luz, amados. O salmista no Salmo 43, 3 diz, envia a tua luz e a tua verdade para que me guie e me leve ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Jesus, no Sermão do Monte, diz, vocês são a luz do mundo. Mateus 5, 14. Os cristãos, amados, e John Stott tem um livreto muito interessante que eu li ainda seminarista, né? O cristão numa sociedade não cristã. Ele diz que os cristãos são fundamentalmente diferentes dos não cristãos, ou pelo menos deveria ser. O mundo está escuro, ou é escuro, nós somos a luz. O mundo está se decompondo, nós somos o sal. A relação entre nós e o mundo é igual água e vinho, óleo e água. E esse é um dos principais temas da Bíblia inteira. Deus nos chama do mundo para sermos um povo só dele. A nossa vocação é sermos santos, diferentes. Somos filhos da luz. Em João 8,12, Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Somos filhos da luz. Pegando aí do apontamento de João Calvino no seu comentário, ele vai dizer o seguinte, Paulo chama de trevas aquilo que é natureza humana, antes do novo nascimento. Nós estávamos longe da luz que é Deus. Nós andávamos em pavorosa escuridão. Essa expressão é muito legal. Pavorosa escuridão. Agora nós somos da luz, porque o Espírito Santo nos iluminou. Agora deixa eu só abrir um parênteses aqui. Por isso que na criação, Deus disse, haja luz. E agora na nova criação, no novo nascimento, é como se Deus repetisse a nós, haja luz. Nós somos filhos da luz. Nós andamos na luz. Nós já fomos resgatados das trevas, amados. Não há comunhão entre luz e trevas. E nós somos luz no Senhor. Versículo 8. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Nós não somos luz em nós mesmos. Ninguém aqui tem luz própria. Ninguém aqui tem luz própria
Nós somos filhos da luz, nós somos da luz enquanto estivermos no Senhor, porque quando estivermos fora de Cristo, nós estaremos debaixo do domínio do príncipe das trevas, que também atende pelo nome de Satanás, diabo, caramunhão. Fitafuso, e por aí vai. A luz, amados, revela virtudes. Eu estava assistindo uma live que eu achei muito interessante, por exemplo, a palavra virtual, ela foi desgastada ao longo das épocas, não é? Porque virtual significa aquilo que tem virtude. Hoje, virtual é o contrário de presencial. É algo fora da realidade. É incrível como a gente vai perdendo as palavras, não é? Virtual, aquilo que tem virtude. Hoje, a você que está assistindo, virtual. Por que você está virtual? Porque você não está presencial. É igual uma outra palavrinha também, lúcido. Fulano de tal é lúcido. É uma pessoa que tem luz. Ele está na luz. Seu pensamento é claro, sua mente é clara. Seus valores são claros. Paulo diz aqui no versículo 9, se você vive como filhos da luz, versículo 8, o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Bondade, você faz aquilo que é bom. Justiça, você faz aquilo que é correto. E verdade, você é um cara transparente. A ideia de verdade não é oposição à mentira. Você pode não falar a mentira e mesmo assim não ser verdadeiro. Ih, agora complicou. Que a verdadeira é ser transparente. É ser autêntico. Autêntico. Então Paulo está dizendo, olha, a essência da luz a que nós vivemos é a bondade. Tudo que for bom, tudo que for agradável, tudo que for edificante, tudo que for útil. Paulo vai dizer aos filipenses, vocês pensem nisso. Porque as obras da carne, elas são reveladas. Eu vou citar rapidamente aqui as obras da carne, segundo Gálatas 5. E você vai entender, poxa, mas é a mesma coisa que Paulo disse aqui aos Efésios. É a mesma coisa, que a Bíblia é uma mensagem só. O que é a obra da carne? Imoralidade sexual, sempre porneia no original, está aqui, porque, amados, a imoralidade sexual, o sexo é uma expressão de aliança. Não é uma questão puramente instintiva. Não é uma questão só de conjunção carnal. O sexo foi criado como um ato de culto a Deus. Ele foi pervertido pelo pecado. Por isso que Paulo vai dizer aos coríntios que quem se une a uma meretriz, a uma prostituta, se torna uma só carne com ela. E por isso que o adultério, ele é uma quebra de aliança. É uma perversão da aliança. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Paulo vai dizer, declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Alô, não herdarão. É taxativo. São obras infrutíferas. E Paulo vai dizer mais aqui, olha, você precisa descobrir o que é agradável ao Senhor e não seja, versículo 11 de Efésios 5, não sejam cúmplices das obras infrutíferas. Isto é, trate de reprová-las, porque se você rir, se você participar,
se você estiver no mesmo grupo, se você falar, mas é amigo, né? Não, não. Está junto, é conivente. Não está sendo investigado agora essa questão do presidente da Caixa, outras pessoas da cúpula que estavam juntos? Eles podem não ter feito nada, mas estavam juntos. Isso é passível de investigação. Por isso que Paulo diz, não apenas não façam, mas reprovem. Tratem de reprová-las. Porque se você não agir de maneira objetiva, eu sou contra isso. Se você não diz, eu sou contra, você é a favor. Não basta não fazer. É aquilo que eu já ensinei aqui há algum tempo atrás, eu preciso repetir. Não basta ser bom, tem que parecer bom. Tem que agir como bom. Não basta não fazer, não ser cúmplice. Tem que reprovar. Eu condeno. Eu condeno. Por isso que essas instituições sérias sempre têm notas de repúdio. Porque precisa ter. Ontem teve um caso de racismo, mais um deles, né? Está sendo moda agora com Libertadores. A direção do time fez uma nota de repúdio. Nelson Piquet mandou falando aí, errando com as palavras. Teve que retratar. Não basta não ser cúmplice, tem que reprovar. Até mesmo porque, prossiga comigo aqui no versículo 12, aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso, até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, amados. E vai chegar um tempo, olhe para mim, que tudo vai chegar na luz. Tudo se manifesta pela luz. A verdade dos fatos e da essência sempre vem à tona. João 3, 20 e 21 diz, todo aquele que pratica o mal detesta a luz, não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Você tem que dizer, eu não temo a luz. Não. Por quê? Porque eu sou de Deus. Em 1 João, capítulo 1, versos 5 e 7, o mesmo João vai dizer, a mensagem que dele ouvimos e anunciamos a vocês é essa, Deus é luz, e não há treva nenhuma nele. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, o que na sua vida ainda está nas trevas? Mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, de quebra, nos purifica de todo pecado. Porque as coisas estão reveladas na luz. Não pode ter nenhum assunto em trevas. Por isso que Paulo vai terminar aqui citando um verso. Eu não quero chocar você não, mas esse verso não tem nesse formato no Antigo Testamento. Tudo leva a crer, Calvino vai chutar essa possibilidade de que teria sido uma criação do próprio Paulo, como se Cristo estivesse falando. Desperta! Desperta você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos e Cristo vai iluminá-lo. Talvez com base em Isaías 61, né? Levanta-te e resplandece, porque é chegada a tua luz e desponta sobre ti a glória do Senhor. Caminhando para o fim, é como se Paulo terminasse essa porção dizendo o seguinte, gente, vamos acordar? Parou. Parou de brincar, parou de dormir, agora é a verdade. É a verdade dos fatos. A verdade nua e crua. Mostra a sua cara. Igreja, mostra a sua cara. Daqui a um mês, mais ou menos, eu vou estar terminando Efésios e vou começar uma nova série em Esther. E hoje já defini o título da série, Deus nos detalhes.
Eu não vou falar mais nada para você vir e saber por que que o livro de Esther é Deus nos detalhes. João Renato, solta essa fala aí que é poderosa agora, hein? Isso. Vou dar de novo, eu tenho que colocar aí ao contrário, né? Essas imagens. Amados, nós não somos mais os mesmos. E aí eu peguei essa frase que está, espero que dê aí para ler, de John Newton, aquele ex-mercador de escravos inglês. E embora hoje eu vi na internet, tem gente que deu essa frase autoria a Martin Luther King. Então, ou é um ou é outro, ou é sua também. Anota aí e fala que vai ser bom. John Newton fala assim, ou Luther King, não sei. Eu não sou o que eu devia ser. Eu não sou o que eu quero ser. Eu não sou o que eu espero ser. Contudo, eu não sou o que eu costumava ser. E pela graça de Deus, eu sou o que sou. É boa, né? É boa. Tem a ver com aquilo que Paulo falou em 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. O que você é hoje é por conta da graça. E que bom que você não é o que era, mesmo não sendo o que tem que ser. Mas o que você é pela graça. É graça no início, é graça no meio e é graça no fim. A outra, João Renato, diz assim: ser luz e não trevas deve ser a nossa grande ambição. O mundo está carente de luz, não está, gente? Tem muita treva. Caramba, muita treva. E aí eu coloquei igual o poeta que eu vou citar daqui a pouco. Mesmo que seja uma vela, brilhe. Daí ele fala, pastor, eu queria ser um farol, mas não é. O que você é? É só uma vela. Não é velha não, é vela. Brilhe. Uma vela, amados, faz uma diferença, João Batista, muito grande. Se a escuridão for densa, lá no Ceará, terra da Natália, até hoje tem lugares ainda que uma vela não faz muita diferença. Faz toda a diferença. Nós vivemos numa sociedade, mas terrível. Terrível. Nós, os pastores, então, já falei, eu falo para meus colegas. Hoje você fala que é pastor, o cara esconde a carteira, porque é perigoso mesmo. A gente está lidando com uma série de escândalos e outros aparecerão mais até o fim. Diz a palavra de Deus. Mas a gente tem que brilhar, fazer diferença. Na faculdade. Mas não dá, amados. Pois, se os que colam são os crentes, nós temos professoras aqui que falam comigo. Os piores são os crentes. Misericórdia. Alguma coisa está errada, então não é luz. E se não é luz, Emanuel, o quê? É treva. Acordou, né? Treva purinho. A poesia é do Rubem Amorese e do Toninho Zemuner. Como uma vela. Hás de brilhar, mas não como o sol, que não deixa espaço às tochas. Hás de guiar, mas não qual farol, que ao navio mostra as rochas. Te quero luz sofrida, em razão da dor do mundo e sua sequela. Te quero fraco, levado na mão, hás de brilhar como uma vela. Brilhe. Por fim, amados, deixa essa última tela aí, eu quero terminar compartilhando uma fala do Russell Moore. Eu estou lendo esse livraço
A Família em Meio à Tormenta. Alguns aqui chegaram a comprar esse livro, né? Os santos em Cristo Jesus são salvos pela graça de Deus e vivem fora do padrão do mundo. Essa ilustração tem a ver com isso. Que livro interessante, amados. O senhor Mora é um pastor batista, professor de seminário, e ele escreve fácil, um tom assim muito relaxado, muito solto. E ele confessou no seu livro que a festa que ele mais gosta nos Estados Unidos é o Halloween. E aí ele fala, gente, antes de você ter preconceito e tal, calma aí, deixa eu explicar. Ele falou o seguinte, o Halloween é incrível como que as pessoas colocam na cultura americana isso, né, para fora. E tudo aquilo que fica guardado, né? Tem aquela questão de doce, travessura, aquela festa toda, e bruxas, e aquelas fantasias todas. Mas depois ele faz uma aplicação muito interessante. Ele diz o seguinte, para mim, a melhor parte do Halloween não tem a ver com doces ou fantasias. O que eu mais gostava era quando chegava o final da noite e eu estava coberto na cama, sabendo que os meus pais dormiam do outro lado da parede de gesso. Nisso a minha mente vagueava, ele diz, e eu pensava que lá fora podia ser assustadora a noite, com bruxas e lobo maus. Mas eu estava seguro em casa. Na verdade, é claro que isso é uma alusão que ele faz hoje, né? Como os nossos antepassados no Egito. Os anjos da morte podiam espreitar fora da casa, quanto quisessem. Mas enquanto o sangue estivesse nos umbrais da porta, tudo ficaria bem. E Russell Moore coloca ainda mais um parágrafo que eu quero compartilhar um pouco. A família não se resume ao Halloween nem ao Natal. A família se resume à Sexta-feira Santa. A família pode nos ensinar que as suas intuições estão corretas. O mundo realmente é perigoso, tem morte lá fora. E a gente quer paz aqui dentro. Mas quando a gente se aproxima da cruz de Cristo, não como especialistas, mas como filhos e filhas, a gente conhece e encontra alguém lá, a quem a gente pode confiar a nossa própria alma. E aí ele cita Lutero, que disse assim, a cruz é a maior de todas as seguranças. Vamos combinar uma coisa? Às vezes a gente tem medo lá de fora, né? Às vezes a gente sai para o trabalho, volta, estamos aqui, mas se a gente olhar um pouco, colocar nossa cabeça para fora do mundo, a gente, ao ligar a televisão, né, porque o mundo vem para dentro da casa, ou acessar alguma coisa, logo bate aquele desespero, né? A gente não precisa estar com síndrome do pânico para sofrer por conta da situação deste mundo, não. Basta a gente ser sensível espiritualmente. Para a gente dizer como Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 8. Porque as aflições deste tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Mas vamos reconhecer aqui que dá medo lá de fora, dá. Se em Nárnia, amados, por conta da feiticeira branca, sempre era inverno e nunca era Natal, no mundo parece que sempre é Halloween. Parece que a gente não encontra descanso em momento nenhum.
Parece que a gente luta, como um ratinho de laboratório, correndo, mas nunca saindo do lugar. É aí que, para a gente não perder a sanidade, a gente mantém a santidade. E a gente diz: Deus, é na cruz que eu encontro a minha maior segurança. E dá até vontade de cantar: sim, na cruz. Sim, na cruz. Sempre me glorio e descanso encontrarei, salvo além do rio. Abaixa a cabeça, vamos orar. Os santos em Cristo Jesus são salvos pela graça de Deus e vivem fora do padrão deste mundo. Por isso sofrem tanto. Mas creem na esperança da era por vir. E é isso, é essa esperança que nos mantém de pé. Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado por esse incentivo. Obrigado porque o Senhor não nos deixa sem esperança. Nós não vamos sair daqui desorientados. Não. Nós vamos sair daqui certos de quem somos em Ti. Obrigado por esse amor, por essa graça. Ajuda-nos, Senhor, a mantermos-nos firmes nesse propósito e a continuarmos sempre contigo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ora silenciosamente. Está a porta para cumprimentar vocês. Que Deus lhes abençoe muitíssimo.